Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu queria bater um papo com vocês e falar um pouquinho sobre a minha rotina com a química e a minha rotina natural. Estou para falar para vocês um pouquinho sobre essa rotina que eu tinha, porque nos vídeos anteriores que eu já fiz eu acabei contando um pouco da minha história em relação à transição, ao corte, ao ABC e tudo mais, e alguns outros vídeos falando sobre a hidratação. E eu não falei sobre como era esse processo que eu vivia quando eu relaxava. A minha rotina com a química era a seguinte: eu já disse pra vocês, eu nunca gostei de cabelo liso, eu sempre preferi uns cachos, e por mais que eu chegava na cabeleireira e bem no começo, e falava assim, ai, eu quero o cabelo da Beyoncé, eu quero o cabelo da Shawn Menezes, vamos supor, por exemplo. Elas vinham com as histórias, se você relaxar, você vai soltar um pouquinho os cachos e nada mais, e vai conseguir ficar com o cabelo da forma que você imagina e tudo mais. Como eu era muito nova, eu não tinha muito conhecimento sobre todo esse processo de cronograma que eu tenho hoje, que eu saiba também de muita coisa, né? Mas hoje eu entendo muito mais do que antigamente. Então a rotina era mais ou menos assim. Eu precisava ficar mais ou menos entre uma semana, 2 semanas, sem lavar o cabelo. Tinha que deixar ele sujo mesmo para poder vir com a química. E isso me incomodava um pouco, porque não lavar o cabelo, a gente sabe como que é, né? Mas nem sempre eu conseguia deixar uma semana, 2 semanas sem lavar o cabelo e ir para a cabeleireira para poder alisar. Então, o que eu fazia? Às vezes eu conseguia deixar 2 ou 1 dia e, ai gente, eu fazia cada loucura pra sujar o cabelo. Aí eu chegava na cabeleireira pra fazer o relaxamento e lá começava, né? Ela vinha com a pomadinha em volta do cabelo, no couro cabeludo e tudo mais, passava a química no cabelo e esperava um tempinho pra química pegar. A louca aqui, muitas vezes, com medo da química não funcionar, aguentava um pouquinho mais de tempo, né? Ou seja, aquilo ardia, coçava. E às vezes a cabeleireira perguntava assim pra mim: e aí, tá ardendo? Não. Dá pra aguentar. Tudo isso, gente, pra química funcionar. E aí, gente, na hora em que ela vinha com a água tirar todo o resíduo da química, era um alívio, aquele geladinho no couro cabeludo, e ela passava a mão. A minha vontade era de falar, dá licencinha, deixa eu mesmo lavar, e eu queria passar para tirar todo o resíduo. Mas enfim, aí ela fazia todo o processo dela lá, condicionava, enfim, passava os creminhos que precisava e ficava tudo beleza. Detalhe, eu ia pra cabeleireira em torno das 6h30, 7 horas e saía em torno das 9h30, 10 horas. Ou seja, eu ficava um período lá, né? 10 horas, enfim. Eu ia embora muito tarde, com o cabelo molhado, com o cabelo lambido. Aquilo pra mim era uma frustração, ao mesmo tempo era um alívio, porque eu tirei a raiz minha que tava alta, tava fofinha, pra unir junto com todo o cabelo. Porém, eu não tinha costume de mudar muito de cabeleireira, mas às vezes uma cabeleireira dava mancada numa coisa e eu já mudava de cabeleireira, e isso afeta muito porque muda a mão, e aí às vezes ela vai fazer de uma maneira e, por exemplo, você faz o relaxamento na raiz e quando você voltar você tem que fazer na raiz, mas às vezes acabava passando um pouquinho além do cabelo que já estava com a química, isso acabava alisando e então perdia-se a função, que no caso era soltar os cachos. Eu chegava em casa, gente, eu corria para ir num chuveiro, pegar um creme e ficar massageando, porque o meu couro cabeludo estava muito, muito, muito sensível e doía muito, mas eu firme e forte, bonita lá, não, vamos aguentar, né? Aí eu hidratava o cabelo e, adivinha? Corria tentar fazer os benditos cachos. Mas química em cima de química, alisa, né? E era uma frustração, meu cabelo não ficava do jeito que eu queria, e o que eu fazia? Partia para a escova e para a chapinha, para dar enrolada ou para o babyliss. Apesar disso, eu fazia as hidratações semanais sem o conhecimento, como eu disse no início.
Eu não sabia o que era um cronograma para hidratar, nutrir, construir, muito menos umectar, day afters, enfim, não tinha esse conhecimento. Então eu pegava um pote de creme, misturava com outro pote de creme, passava no cabelo, chegava a ficar 2, 3, 4 horas, porque eu falava, nossa, precisa hidratar, precisa, né, nutrir. E não adiantava. Não adiantava no ponto da quebra, de fortalecer, porque ele sempre quebrava. Ele sempre teve brilho, mas com relação às pontas duplas havia, ele era muito fraco, quebradiço, né? Então ele não chegava a passar mais ou menos daqui, ó. Meu cabelo não passava daqui, o que era frustrante. Quando eu saía do cabeleireiro, eles penteavam o cabelo assim, meio que dividia no meio, né? Eu detesto cabelo dividido no meio, mas tudo bem. E escorria, lambia. Gente, unia todo aquele cabelo. E eu tinha vontade de erguer a raiz, assim, erguer todo o cabelo, ficar de ponta cabeça, para os fios ficarem não colados com o outro, né? Você já fez relacionamento com algum outro tipo de química que tenha remetido essas casquinhas no cabelo, você vai entender o que eu tô dizendo. Mas, gente do céu, aquilo ficava umas casquinhas na cabeça que eu ficava horas passando a mão assim, ó, deixando a água cair para aquilo não formar, mas era impossível, não sei o que acontece. Formava um monte de casquinhas. Quando elas estavam moles, mais úmidas, era fácil tirar. Mas se aquilo secasse, ficava como se fossem umas feridinhas mesmo no couro cabeludo. Aí aquilo unia com o couro, mais uns 2, 3, 4 mil fios que eu puxava assim, ó, pra sair, puxava desde a raiz pra sair, saía uns 10 mil fios junto. Isso era muito frustrante pra mim. Demais, mas eu não conseguia ver outra solução, não conseguia ver outro meio pra se livrar disso. Mas enfim, né? E aí a minha rotina da química era essa. Era um momento de alívio por um tempo, porque eu alisava, deixava a raiz igual ao restante do cabelo. Ou, por outro lado, era frustrante porque não tinha volume. E eu sempre gostei de cabelo com volume. Mas eu até então não tinha achado uma luz assim que me ajudasse a entender e a ver, cara, aceite seu cabelo natural que vai ser bem melhor. A termos de curiosidade, não sei se vocês têm essa curiosidade, mas dependendo, conforme o cabelo crescia, ia aumentando um pouco a mão de obra, né? E aí, você chegava lá no cabeleireiro, ela olhava seus pontos e falava, não, tem que cortar um pouquinho, né? Vamos tirar as pontinhas. Aí eu tirava as pontinhas. Mas geralmente eu gastava em torno de R$150 a R$170 em todo o processo que eu fazia. Que era relaxar, condicionar, às vezes cortar as pontinhas e tudo mais. Hoje agora, com essa rotina natural, é totalmente diferente, gente. No começo, quando eu resolvi entrar na transição, eu resolvi investir em produtos mais baratos por conta do cabelo com a química. Já que eu ia cortar, não ia dar tanta atenção para ela. E eu queria cuidar mais da parte do cabelo novo, que tinha crescido. Antes eu gastava com produtos mais caros, porque o cabelo ficava muito fraco, opaco, e eu queria um milagre. Então eu gastava com produtos mais caros. Agora no começo, na rotina natural, eu comecei a gastar com os produtos mais baratinhos, até o cabelo crescer. E hoje eu consigo gastar mais ou menos cerca de R$80 a R$150, mas durante 1, 2, 3, 4, 5... no começo, quando eu fiz o BC, eu gastei R$100 para 8 meses. Gente, 8 meses. Até no começo deste ano, eu ainda tinha cremes que eu comprei quando eu fiz o BC. O que eu achei fantástico, porque pra mim a economia foi melhor, né? Vocês não concordam? Hoje a rotina é assim. Quando eu cortei o cabelo, bem no começo, eu seguia um cronograma que você pode mudar, variar, que é você hidratar, nutrir ou reconstruir durante a semana. Então na segunda eu fazia, por exemplo, hidratação na segunda, hidratação na quarta e uma nutrição na sexta. E alguma coisa no domingo de novo. Aí na outra semana, ou eu repetia esse mesmo, ou eu mudava uma nutrição na segunda, uma nutrição na quarta, uma reconstrução na sexta. E assim ia. E aí o que eu mais gostei no começo foi essa diversidade de cremes que eu pude experimentar, comprar, o que eu amei receber, ideia, tipo, nossa, cara, esse creme, experimenta, é muito bom. Foi demais. Isso que eu amei e foi uma das coisas muito boas, né, nesse sentido.
Outra coisa também nessa minha rotina foi os acessórios, que são os acessórios que eu mais usei no começo, né? Hoje eu não uso tanto, tem mais esses aqui também, ó, essa tirinha. Hoje eu não uso tanto, gente, pelo fato dele ter crescido, mas eu usava muito isso no começo do cabelo, porque ele era mais curtinho, e eu não queria tanto assim, né? Porque, na real, gente, o BC é uma liberdade que te traz uma sensação de liberdade. Mas é triste, porque nós mulheres gostamos de cabelão e tudo mais, mas é um preço que tem que se pagar. E na verdade eu não me arrependo do que eu fiz. Eu amo o meu cabelo natural hoje, eu faria de novo. Aliás, se eu soubesse disso, eu tinha feito antes, porque é muito bom. Gente, se você poder sair na chuva, você fala, ai meu Deus, eu não tô de chapinha, vem chuva e sai na chuva e faz... Enfim, né? É muito bom. Eu gosto mais de deixar meu cabelo assim, enfim, pentear, bagunçar e deixar ele assim. Eu não sei se é porque agora ele tá um pouco maior do que estava antes, mas eu acho que ele não aparece tanto mais, dependendo do acessório que eu coloco. Mas ainda assim, eu amo comprar esses acessórios e tenho feito isso algumas vezes. Principalmente quando eu vou no shopping e acho alguma coisinha e falo, ai que lindo, vou lá e compro, mas às vezes eu não uso, que é triste também. E agora a minha rotina, gente, agora que o meu cabelo cresceu um pouquinho mais, a minha rotina devido aos estudos e eu trabalho, eu chego super tarde, eu não consigo mais fazer essas hidratações, esse cronograma durante a semana, então eu faço no fim de semana. Aí eu dou atenção realmente ao meu cabelo, eu tento durante a semana, levanto cedo, lavo o cabelo com shampoo, venho com o condicionador, para dar uma hidratada nele durante a semana, vem com um olhinho ou com algum creme que possa dar um resultado de day after, né, para poder aguentar mais, para chegar no sábado e no domingo fazer uma hidratação diferente. Eu, por exemplo, adoro as hidratações com frutas e legumes, né, eu acho que fica super macio e meu cabelo também adora. E fora também, você poder descobrir aquilo que seu cabelo gosta, aquilo que seu cabelo quer, algum tipo de creme, né? Eu, por exemplo, ainda não tenho o meu favorito. Na verdade, eu não sei se eu posso dizer favorito em relação aos cremes, mas assim, um creme que eu vou comprar quando acabar é a da linha da Lola, a Lola Crioula. É uma linha muito boa, o cheirinho dela é muito bom, porém é uma linha muito cara, né? Aí eu fico pensando assim, se antes eu gastava meu cabelo judiando dele, por que não gastar com creme bom, sendo que vai dar um resultado bom? Então, eu guardo um dinheirinho e compro, né? Por enquanto só tem 2 cremes da Lola e uma diversidade de cremes de outras linhas, de outras marcas que eu também gosto. Uma linha que eu tô gostando muito é a linha da Tresemme, que tem sido muito bom pro meu cabelo. Fico louca, gente, quando eu tenho que ir em algum shopping e eu tenho que passar em alguma loja. E aí eu fico assim, levo, não levo. Obrigada por assistir, que Deus te abençoe muito. Excelente semana para todos nós. E para você que tá aí nesse período de transição, fica firme aí. E é isso aí, gente. Um super beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Beijo.